Oi, eu sou o Ligo do Trade, sejam bem-vindos a esse vídeo. Hoje, primeiro bate-papo 2024, estou aqui com o Renan Zildonadi. Papo esse que eu gravei em 2022, antes da Copa, mas porque eu era muito burro, evolui um pouco, eu gravei sem o áudio do desktop, ou seja, sem o áudio dele, então foi tudo gravado e não prestou nada. Genial, genial. E o motivo de eu ter demorado para gravar com ele por tanto tempo foi porque, assim, quando eu gravo meus papos, eu quero aprender com a pessoa e eu quero fazer perguntas genuínas. Se eu já sei as perguntas, eu não tenho mais interesse em gravar com essa pessoa. Então eu pensei, porra, eu já perguntei tudo que eu quero pro Renan. Inclusive foi antes de eu estar dentro do Alpha, ter aulas lá e ter participado lá com coach, com bate-papo, enfim. E aí depois eu fiquei mais no dia a dia do trade com o Renan, e aí as dúvidas que eu tinha eu fazia na hora. Mas agora eu tenho alguns assuntos que eu queria trazer, algumas outras coisas que eu queria entender para minha evolução. Então, assim, se você não conhece Renan Zildonadi, eu vou relembrar como são meus papos. Meus papos são bem egoístas, eu quero saber o que eu quero. Se você tá no trade, você chegou aqui, não sei da onde, e não conhece o Renan Zildonadi, aí você vai lá nas redes sociais dele, ele tem toda a história dele. Logicamente, se de forma orgânica a gente vier e trazer papos que ele sempre repete, normal, isso vai acontecer. Mas o beabá, não quero fazer um track record da história dele, certo? Renan, a primeira pergunta, essa é uma pergunta que eu já fiz para outros entrevistados. Meus pais Perguntas sabem... padrões, acontece, né? Meus pais sabem quanto dinheiro você faz no trade? Cara, uma boa pergunta. Eu acho que não. Eu imagino que não. Eles sabem que é dinheiro pra caralho? Acho que não. E não é dinheiro pra caralho, calma. Ah, pera aí, é porque você gosta de querer o patamar dos traders dos maiores que você conhece, mas, porra, é dinheiro pra caralho. Não, Digamos que eu demoraria um tempo pra chegar no patamar que eu tô na engenharia, né? Eu precisaria ser, sei lá, diretor da empresa pra talvez ganhar o salário que eu... né? Vamos dizer assim, né? Pra ter a rentabilidade que eu tenho hoje, então... Mas eu acho que eles não têm muita noção, não. E eu acho que, em geral, assim, a galera que tá fora da nossa bolha não tem muita noção do quanto dá pra chegar, sabe? É difícil. Eu acho que a galera pensa que dá pra fazer uma grana, ok, mas como se fosse algo extra, sabe? Eu acho que a galera não imagina que tem trader que faz $50 mil por mês, por exemplo. Trader que faz $100 mil por mês. Eu acho que a galera não consegue vislumbrar esse mundo, sabe? Tem cara que faz $20 mil com consistência, ou seja, o cara faz R$100 mil com consistência todos os meses, você imagina. Então, mais que ministros do STF, pô. Exatamente, mano. Então é algo que obviamente que a gente não tá falando da maioria, né? A maioria vai ganhar seus $2 mil, $3 mil, né? Que é uma rentabilidade que eu acho que é tranquila de alcançar, né? Inclusive no meu canal tem lá público eu fazendo, né? 11 meses, salvo engano, que deu. Dos meus resultados públicos, né? Lá tá tudo transparente. Então, aquele resultado já é um resultado bom, né? Já é um resultado acima da média, né? Tipo, eu saí da engenharia, só pra você ter ideia, como líder de projeto. E eu não ganhava essa grana. Então, assim, imagina. Eu era líder de projeto e não tava nesse patamar de fazer meus 12, 15 mil reais por mês com a engenharia. Então... Na hierarquia da engenharia, líder de projeto tá em qual? Cara, antes de supervisor, antes de coordenador. O próximo step era supervisor, coordenador. Lá na empresa que eu trabalhava não tinha o cargo de coordenador, né? Então era supervisor. Para eu subir mais um nível tinha que ser supervisor. Depois de supervisor tinha que ser gerente. Depois de gerente, diretor. Digamos que então você muito cedo chegou nesse cargo, né? Sim, a minha carreira na indústria ela foi bem rápida, assim, porque eu tive algumas sortes, né? Eu costumo falar que é sorte para tirar o meu mérito, né? Porque é mais fácil, né, você justificar algumas coisas com simplesmente aleatoriedade de sorte. Mas eu comecei a trabalhar na indústria, no ramo aeronáutico, né? Que é bem forte em São José, né? Porque tem a Embraer e tudo mais. Então eu comecei a trabalhar com 18 anos, né? E como estagiário, basicamente, no ramo de projetos. Só que era uma empresa muito pequena. Era uma empresa que tinha, tipo, 100 funcionários. E prestava serviço para a quarta maior montadora de avião do planeta, né?
Então eu tive contato com muitas pessoas ali, e eu tive a felicidade, isso aí eu falo que foi felicidade mesmo, de arrumar emprego numa empresa menor. E essa empresa menor me propiciou muita coisa, porque eu trabalhava de madrugada, né? Eu entrava às 3 da manhã e saía 2 da manhã, basicamente. E me propiciou, basicamente, um crescimento muito rápido, porque acabou que o meu coordenador da noite, ele saiu, depois de uns 3 anos disso, né? Eu entrei com 18, eu tava lá com os meus 21. O meu coordenador, ele basicamente saiu, meio que aposentou assim, e aí ficou um gap. E aí eu meio que fui cobrindo tabela, porque os outros caras que trabalhavam comigo lá de noite, eles eram muito técnicos, alguns já eram sênior, né? Não tinham muito perfil de liderança. E aí meio que caiu no meu colo virar líder. E isso foi muito bom pra mim, porque eu com 21 anos já era líder, então eu já tinha responsabilidade, né? Fazia reuniões e não sei o quê. E acabou que depois eu tive a oportunidade de... Tava dando bom, né? O meu trabalho à noite, liderando. E aí ele me chamou pra ir pra manhã e liderar a engenharia como um todo dessa empresa pequena. Empresa pequena, bicho, você meio que faz tudo, né? Tipo assim, você chuta, você cruza, você pega o rebote. Tipo, é meio que geral, assim, né? Então eu tive essa oportunidade. E aí depois, quando eu saí dessa empresa, aí eu fui para outra empresa já muito maior, uma multinacional belga gigantesca, com filiais, né, no Brasil, Hong Kong, tipo assim, Bélgica, Estados Unidos, cara, uma empresa realmente gigante, assim. E lá eu já entrei como líder de projeto. Então eu entrei embaixo de um supervisor, basicamente, né, e de um gerente. E ali eu fiquei 4 anos, basicamente, foi o período que eu tive, né, nessa empresa. E eu já entrei como líder de projeto, então eu tive essa experiência. Peraí, você não estava formado ainda, né? Que você começou com... Eu comecei com 18 anos, porque assim, lá em São José tem uma cultura muito forte do ensino técnico, sabe? Porque é muito forte lá mesmo. Então, eu nunca... Eu tinha uma vontade quando eu tinha meus 15 anos lá, que eram meus 14, 13 anos, que era não depender do meu pai, da minha mãe. Eu não queria depender deles de maneira nenhuma. E a maneira mais fácil que eu tinha em não depender deles quanto antes era fazendo um ensino técnico, né? Então eu tive a oportunidade de fazer o ensino técnico junto com o ensino médio, que é basicamente uma escola que tem lá em São José, muito famosa, muito conhecida na região. Então eu fiz o ensino técnico em técnico em mecânica, né? E junto com o ensino médio. Então quando eu me formei do ensino médio, eu já tinha uma profissão, né? Que era técnico em mecânica. E aí eu já emendei a faculdade. Então eu comecei a trabalhar em 2014, 2018 eu terminei a faculdade, basicamente. E o trading entra na minha vida ali em 2017. Essa foi uma carreira que, tipo assim, veio por incentivo de quem? Ninguém, mano. Era desincentivo do meu pai. O meu pai, ele fez exatamente a minha carreira, vamos dizer assim, né? Técnico em mecânica e engenharia mecânica. Só que meu pai, obviamente, ele não conseguiu se formar com a minha idade, né? Meu pai se formou engenheiro lá com 40 e poucos anos. Eu lembro da formatura do meu pai, inclusive, então ele é o cara que se formou engenheiro tarde, vamos dizer assim. Eu, felizmente, graças a ele e minha mãe, né, tive a oportunidade de terminar mais cedo, então eu terminei a faculdade com 21, basicamente. Então, no período que eu virei coordenador, por exemplo, eu já era efetivado, né, e eu já era projetista, né, na carteira. E aí, então, por causa disso, entende? Então meio que se mistura, porque eu era técnico em mecânica, trabalhei 5 anos como técnico em mecânica, depois me formei em engenheiro, meio que só continuei a carreira ali, entende? Mas não tem uma mudança muito grande, assim, sabe? Tanto que tem caras que se formaram comigo que até hoje não são engenheiro. Trabalham como cargo de... que não é engenheiro ainda, né? Na carteira, vamos dizer assim. Essa galera que ou trabalhou com você, ou estudou com você, que soube que você parou, saiu da área, você tem contato com algum deles ainda? Cara, isso é até algo curioso, porque eu tenho contato com algumas pessoas, sim. Algumas delas sabem o quão bem eu tô hoje e ficam felizes por eu ter tomado essa decisão de ter abandonado, né? Outras tantas não fazem ideia, e eu também nem faço questão que façam ideia. Mas é curioso, porque assim, eu trabalhava no mesmo ramo que o meu pai, né? E o mesmo setor, inclusive. Era o setor aeronáutico, beleza? Mas além de ser o mesmo setor aeronáutico, eu trabalhava no mesmo setor dentro do setor aeronáutico, sacou? Então eu trabalhava no mesmo ramo que o meu pai. Então, por exemplo, o meu pai, ele sabia pelos amigos dele, que meu pai trabalha na Embraer, né? O pessoal sabia em volta, vamos dizer assim,
que eu era líder de projeto, super novo, então eu tinha uma carreira de sucesso, sabe? Tipo, acho que meu pai via aquilo ali e falava assim, caralho, da hora, olha meu filho, onde ele chegou tão rápido, tá ligado? Tá tendo contato com várias pessoas, não sei o quê. As pessoas iam falar de mim pra ele, né? E meio que ter cortado isso aí, eu acho que foi uma coisa foda pro meu pai, assim. Porque ele nunca quis que eu fosse engenheiro, sabe? Tipo assim, ele não queria que eu seguisse a carreira dele. Mas eu acho que depois que eu consegui e tava dando certo, acho que ele curtiu, tá ligado? E aí depois cortar isso aí de um dia pro outro, acho que foi difícil, vamos dizer assim, pra ele, assim. Mas ele nunca me falou nada, mas eu acho que... Ele tem alguma ideia do que você trabalha hoje, né? Ah, ele sabe. Sim. Ele não sabe exatamente o que eu faço, né? Mas ele sabe que... Enfim. Sabe que envolve apostas? Sabe. Minha mãe também. Ele sabe do seu pai, se ele já chegou... se perguntam pra ele, algum tio ou algum amigo dele, o que é que seu filho faz, não sei o que. Ele chega a conversar, ele chega a falar? Não faço ideia, mano. Sabe? Não faço ideia. É uma pergunta que eu tenho que fazer pra eles, na real. Eu não faço ideia. Não sei mesmo. Eu imagino que perguntam, né? E o Renan, como que tá, não sei o quê. Ele deve falar, não quer mais saber da engenharia, abandonou, não sei o quê. Mas eu não sei exatamente o que ele fala que eu faço, sabe? Tá aí uma pergunta curiosa. Cara, Renan, a minha história com você, ela começa quando eu acompanho a sua entrevista lá no Clube da Aposta, falando sobre cavalos pré-live. E desde aquele dia você já conseguiu me vender que era uma coisa muito boa se fazer. Eu fiz também esse curso. Depois eu... curso fantástico. Depois eu fui pro... Cara, eu achava mesmo, só que depois eu pensei, aquele cara falando espanhol lá meio que dá uma complicadinha do caralho, velho. Eu acho que precisava... Sei lá, precisa ter um aproximamento mais pra... Precisa ter um translate, tá ligado? Algum brasileiro que, também acompanhasse ele e aí desse uma ajuda com a gente, trabalhar... enfim, eu queria um pouco mais de praticidade, alguém... Um pouco mais de mentoria, sabe? Do que só um curso. Acho que... Porque assim, cada um com seu nível de aprendizado. Eu acho que faltou um pouco mais ali pra mim, pra eu tentar mais. Eu acho que eu desisti muito cedo porque eu não sei se eu aprendi bem ou se eu conseguia ver algum progresso tão rápido assim. Mas, dado aquela entrevista, você conseguiu me convencer com as palavras que aquilo realmente valia a pena, como pouquíssimos influenciadores. Eu posso dizer poucos influenciadores, assim, que não só na parte técnica, porque aí eu posso falar vários, mas assim, na questão da mentalidade e da atitude, posso falar você, Will Moura e o Pedro Teixeira. O Will Moura, inclusive, ele compartilhou o dia desses uma entrevista que ele fez com Bola Morta. Você chegou a assistir? Assisto tudo. Então, ele falava da questão da rentabilidade baixa que era propagado pelos grandes populares da rede do YouTube. E não, 10% da banca, tal, não sei o que, uma stake e meia. Ele quebrou isso e falou, e como você também falou, que isso era algo que não fazia sentido. E você e ele, o Will Moura, com esse discurso, eles moldaram e criaram o meu personagem, de certa forma, o meu discurso, né, contra isso, e o meu personagem, o Guruzito, que é basicamente uma crítica a esse trade padrãozinho que as pessoas ainda até hoje, menos, mas ainda até hoje se criaram. Então, assim, você tem noção que a sua atitude de começar a gravar do nada no YouTube, não sei de onde veio essa sua vontade de começar a gravar no YouTube, assim, algum conteúdo, aparecer. Porque de você gravar conteúdo, conheceram você, aí você foi pra entrevista. Da entrevista, mais pessoas conheceram você, e aí você ainda não fazia Under, e quando você começou a fazer Under, era uma época que também eu já tava com conflitos dos meus métodos, e também me influenciou muito a fazer Under, muito. Eu, o Neviton, a gente, do grupo que a gente trabalhava, era eu, Neviton e outro brother, começou a trabalhar Under juntos, assim. Aí depois a gente começou a conhecer você e tal, e na verdade foi antes, conhecer você foi antes. E depois, por causa de você também, a gente assistia os seus conteúdos, a gente debatia esses conteúdos. Então, assim, prolonguei pra caralho, mas a pergunta é, você tem noção, você começar a gravar conteúdo, o que gerou na vida de, podemos falar, milhares de pessoas? Você tem ideia?
Cara, é curiosa a pergunta, assim, porque, assim, você tem algumas mini perguntas no meio dessa pergunta, né? E a primeira mini pergunta é, por que eu comecei a gerar conteúdo, né? Surgiu quando tava parado o futebol, né? Não vou citar exatamente o que aconteceu, mas todo mundo sabe o que aconteceu no mundo em 2020, né? Então ali eu tinha acabado de abandonar meu emprego, né? Eu abandonei meu emprego em setembro de 19 e chega março, para tudo, né? E muito da minha consistência se deu por eu abandonar mercados adjacentes, vamos dizer assim, né? Tipo, eu fazia tudo que piscava e meu resultado melhorou quando eu parei de fazer isso. E as minhas referências até então me ensinaram, me doutrinaram, assim, nisso, tipo assim, cara, menos é mais, foca no que você sabe fazer. E eu meio que não tinha mais o que fazer, velho. Eu tava sem emprego, basicamente, em casa, e eu falava, vamos, beleza, que eu vou fazer, né? E aí, como eu já trabalhava no leitura do Theo, na época, e meio que a galera meio que falava que me passava esse feedback, né? Que eu era bom comunicando, que eu deveria começar a produzir conteúdo. Inclusive o Theo me incentivou a fazer isso. E eu falei, cara, vamos lá, né? Tô sem fazer nada aqui mesmo, cara. Eu tenho que ocupar a cabeça de alguma forma, né? E detalhe, né, nesse ponto todo é que eu abandonei o meu emprego mais cedo do que era o planejado. O planejado era em dezembro, né? Eu abandonei em setembro exatamente pelo motivo de que eu tive, né, basicamente crises de pânico lá, enfim, a pressão lá tava muito, muito forte e acabei espanando, vamos dizer assim. Então, tendo em vista todos esses problemas que eu tive de ansiedade, crise de pânico, junto com a pausa da minha única fonte de renda naquele período, foi explosivo, né? Foi explosivo. Foi tipo assim, cara, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Pra ocupar a minha cabeça. E o YouTube foi uma forma dessa. Porque eu tive que aprender a editar vídeo, tive que aprender a fazer thumb, então entrou como se fosse uma... O Theo, ele fala uma coisa que é muito verdade, que é aquela droguinha, sabe? Você pega e começa a usar, a hora que você vê, cara, você já tá envolvido. E me ajudou muito nesse aspecto. E naquele princípio do meu YouTube, eu tava falando sobre as minhas experiências, né? Os métodos que eu abordava na época. E eu tenho noção, eu tive noção disso, mas ano passado, salvo engano, que foi o encontro do Netuno, né? Se não me engano, teve aquele congresso, não sei se você lembra. Nesse congresso eu tive... mundial dos que falam português. Não, tinha italiano lá, tinha cubano, cara. Isso aí... Tinha italiano ou tinha um brasileiro italiano das apostas? E ele mostrou o passaporte italiano, cara. Era então, italiano. Então, beleza. Então foi intercontinental mesmo. Foi intercontinental, sim, mano. A galera tira de meme isso aí, mas não. Real, tinha português, né? Tinha vários brasileiros, obviamente. Italiano, cubano, enfim. Dá pra fazer um mundial de clubes ali, né? Com as nacionalidades. Dá. Então, ali eu tive um pouco da noção, mano. Foi muito louco ali. Porque tem muita gente que acompanha o meu trabalho no YouTube que nunca sequer assinou a comunidade alfa, nunca trabalhou comigo. Mas o cara existe. E lá no congresso, bicho, chegavam umas pessoas, foi a sensação mais estranha da minha vida. Chegava uma pessoa em minha direção, me cumprimentando. Oi, Renan, tudo bem? Aí eu falo, prazer, Renan. Aí a pessoa vira pra mim e fala assim, pô, você tá de sacanagem, você tá se apresentando pra mim, pô. E aí o cara vinha, o cara já me conhecia, eu não conhecia o cara, eu falava prazer, Renan, o cara falava, não, você tá de sacanagem, você não precisa se apresentar pra mim, eu te conheço. E aí o cara falava sobre algum vídeo meu, alguma coisa, eu trocava ideia com a galera. Ali foi quando caiu a ficha. Falei, mano, realmente meu trabalho impactou muito mais gente do que eu imaginava. Pessoas que nunca me mandaram uma mensagem no Instagram, na vida, falando comigo, falando sobre meu conteúdo. Falei, caralho, mano, chocante. Então ali foi quando eu falei assim, pô, de fato o trabalho que eu tô fazendo tá impactando muita gente, né? Então eu tenho essa noção que impactou muita gente. E eu tenho noção plena que, tipo assim, muitas pessoas de fato tiveram suas vidas mudadas, não por causa de mim, mas por causa delas terem dado a oportunidade de ouvir o que eu tinha pra falar, sabe? O mérito é muito mais daquelas pessoas do que provavelmente meu, sabe? Porque muita gente, inclusive várias pessoas do leitura da época, que eu considerava amigo, até hoje, filho, qualquer oportunidade que tem, o cara vai lá e tá me martelando nas costas, tá ligado? Esse cara não deu essa oportunidade, entende? Então, eu entendo que eu tenho mérito de ser um dos... Vamos pegar aí. Vamos lá. Pessoas que já lhe conheciam, que trabalhavam com você, elas
produziam conteúdo, elas ficam... Não produz conteúdo. Não, mas internamente no grupo lá ficam criticando você. Você acha que é porque você começou a trabalhar de uma maneira totalmente diferente? Cara, a real é que quando eu tava lá no Leitura, eu sempre gostei muito de trabalhar em grupo. Eu fui o cliente número 1 do Theo do Leitura, pra você ter ideia. Antes mesmo do Theo lançar a parada, eu já tava lá ajudando o Theo, inclusive não na criação do produto, nem nada disso. Mas era tipo assim, eu era aquele cara, porra, Theo, vai liberar quando? Pô, Theo, libera aí. Tá ligado aquele cara chato? Eu era esse cara. Então eu entrei no Leitura muito cedo. E aí, conforme eu fui tendo meus métodos, assim, não funcionando da maneira correta, eu fui estudando outras coisas, né? Que foi no ano de 2020, ali, né? Principalmente segundo semestre de 2020. Eu fui estudando outras coisas, eu fui procurando outras abordagens. Lá no Leitura tem o PC, né? E uma das minhas principais pensamentos, né? Era, bom, vou trabalhar over igual o PC, tá? E vou trabalhar back goleado igual o PC. Que o PC, fora de série, um trader assim, absurdo. Over é com o PC. Até hoje eu nunca vi nenhum cara tão bom quanto o PC. E eu falei, cara, ao invés de pegar esses gols no back favorito, que eu tô começando a tomar umas oscilações muito grandes, eu vou pegar no over. E aí eu comecei a estudar o over e a goleada. A goleada, rapidamente, eu já tirei da minha frente. Rapidamente essa questão. Eu não curti muito a goleada. E aí eu fui estudar o over, né? Querendo pegar os gols ali. Mas eu fui percebendo que, cara, eu tomava oscilações muito grandes no over. Eu falei, cara, se eu tô perdendo 7% aqui, 5%, pô, será que não faz sentido eu estar do outro lado? E aí começou a gerar meio que um conflito dentro do Leitura no quesito coisas que eu tava pensando, né? Porque eu tava pensando de maneira um pouco diferente já. Eu tava clicando em under, né? E a comunidade em geral tem esse preconceito. Então acabou que em algum momento ali dentro do Leitura ficou meio inviável continuar lá. E aí, enfim, resolvi sair. E aí... Mas é porque assim, conhecendo você debate, às vezes, quando você tem uma convicção e tem uma noção do que é valor, até com o Daniel, o Gonçalves, que é o seu grande mentor até, e de tabela também me influenciou muito também. Então, eu acredito que assim, isso, o conhecimento que você tinha, que você tem hoje, é muito maior do que você tinha antes, mas uma coisa que deve ser inerente sua é a sua personalidade. Então você acha que houve muitos debates quando você começou a meio que discindir dessa maneira das estratégias deles? Você acha que alguma coisa disso meio que criou um pouco de animosidade ou não? Com algumas pessoas de lá, sim, com certeza. Mas é natural, normal, né? Não tem como. Tipo, eu na engenharia, quando eu tava fazendo um projeto, cara, às vezes eu pedi a opinião de um cara que era mais experiente do que eu, o cara discordava de mim e eu falava, beleza, me explica por quê. Se você não sabe me explicar por quê, bichão, eu vou ficar na minha convicção. Ponto final, acabou. O seu poder de persuasão tem que ser maior do que o meu, sabe? Tipo assim, eu já fiz, tá pronto, sabe? Então, não tenho motivos pra duvidar do que eu tô pensando. Então, acaba rolando esses conflitos de ideia mesmo, né? Porque eu tava começando a pensar de uma maneira muito diferente. E uma das coisas que abriu a minha mente, né? Você citou os cavalos pré-live aí. A primeira vez que eu vi que dava pra fazer dinheiro para além de 3, 4, 5 stakes por mês, foi com os cavalos pré-live, pô. O Nico mostrou que era possível, sabe? Então ali foi a primeira vez que eu vi. Falei assim, caralho, é possível trabalhar só pelo mercado e ter uma rentabilidade de 40% em média por dia de trabalho, de 60% em média por dia de trabalho, que é o que o Nico tinha na época, né? Hoje em dia eu não sei como que tá o mercado e tudo mais, mas era o resultado do Nico, né? E eu fui colocando em prática, eu fui vendo que era possível. Então, meio que acaba acontecendo esses conflitos, mas eu não saí brigado com ninguém do Leitura, tá? Só pra não gerar nenhum tipo de polêmica. Você não foi expulso não lá? Não. E... Então, foi normal, foi meio que natural o processo de saída, né? Então, eu saí do Leitura no final de 2021. E aí, fiquei 6 meses meio que trabalhando sozinho. E aí, criei o Alpha, né? Não, mas é isso. Então, em geral, acaba gerando esses conflitos normais ali. E eu acho que é algo até
natural, não tem nenhum tipo de problema com relação a isso. Mas não saí brigado com ninguém de lá, eu e o Theo, a gente tem uma relação distante atualmente, sendo sincero, mas enfim, a gente se encontrou lá no encontro do Netune, foi muito bom sempre conversar com o Theo. O Theo, eu já disse isso várias vezes, vou continuar dizendo para sempre, que ele é das minhas principais referências aqui no trading. Um dos meus principais métodos hoje é totalmente inspirado nos métodos de alavancagem do Theo. O Theo tem vídeo também lá atrás de Under Limit, então assim, o Theo é um cara, um trader completíssimo, um trader assim, fora de série, é bizarro. Uma dúvida, Theo, você mim, que acompanha assim, ele, tá no trader há mais tempo e acompanha ele há mais tempo, ele começou a trabalhar essas alavancagens, eu sei que ele gravou com o Pedro Teixeira, né, um papo, uma conversa, eu assisti. Ele já trabalhava antes do papo ou foi depois do papo, coincidentemente? Capaz. Pedro Teixeira tem influência zero no trade do Theo, velho. Zero. O Theo, ele aprendeu isso depois de muito tempo, eu fui descobrir. Mas foi dentro dos fóruns lá da academia, muito tempo mesmo. O Theo, nesses vídeos que tem de Under Limit e riscos reduzidos lá, você já vê várias entradas lá de alavancagem. Então não, a influência do Pedro... O Theo pode me refutar, né? Eu não sou o Theo, né? Falar pra outra pessoa é foda. Mas tem zero influência. O Theo faz isso já há muito tempo. Muito tempo. Não tem nenhuma influência. E eu digo que o que o Pedro faz tem zero a ver com as alavancagens do Theo. Enfim, eu acho o Theo muito mais... É muito diferente. Bem diferente. E eu acho o Theo muito mais técnico, inclusive, do que o Pedro. E a galera às vezes acha que não, sabe? Mas o Theo é um trader extremamente técnico. Extremamente técnico. Quem tem a oportunidade de trabalhar com ele percebe. Ele é um cara diferente mesmo. O Theo, ele é fora de série. A leitura de jogo dele é coisa de maluco, mas a visão de mercado dele, a noção de precificação em cima do que ele tá vendo poucos traders eu vi com a capacidade que o Theo tem mesmo. Assim, eu sou fã do Theo, assim, independente da gente trabalhar muito diferente hoje ou não. De novo, uma das minhas principais estratégias, a estratégia que tem maior rentabilidade, é uma estratégia muito respaldada em conceitos e abordagens do Theo, que obviamente ele se inspirou, né, nos fóruns da academia. Agora eu não vou falar exatamente qual é o trader, porque eu não vou lembrar, velho, porque eu não vivi essa época, né? Mas o Daniel, por exemplo, ele deve saber exatamente qual é o trader que falava sobre esses métodos de alavancagem lá na época. Mas enfim, voltando ao assunto, né? Eu imagino sim que eu tenho influenciado muita gente. E eu tive noção no encontro lá no congresso que o Netuno fez. Que ali foi assim, caiu minha ficha, sabe? Falei, caramba, de fato, meu trabalho impacta muitas pessoas. E eu, de fato, sinto que em algum momento, assim, na nossa comunidade, eu fui uma voz importante, sabe? Uma voz importante para algumas pessoas que estavam com dificuldade nesses métodos de mais longa exposição e pude mostrar na época, em cima de muito hating, que era possível, sabe? Viver com uma stake super baixa, viver sem ter, né, métodos de longa exposição, viver com rentabilidades altas, né? Eu tô há, sei lá, 3 anos tendo rentabilidades de 15, 20 stakes por mês. Então é algo que foge um pouco, né, do que a grande maioria da comunidade acredita ser verdade. Mas hoje em dia já mudou, felizmente. E depois de mim já veio uma leva de traders muito melhores do que eu, como você, como vários outros traders que geram conteúdo. Nem perto. Que geram conteúdo e conseguem continuar disseminando a mensagem, sabe? E que percebem que existe um mundo para além desses métodos propriamente ditos só de longa exposição. Renan, pegar o que você falou, que eu até anotei quando você estava falando da sua voz, que foi importante, eu comecei a anotar que hate, e aí você falou do hate. Você era, no seu trabalho anterior, eu não sei se você recebia, tipo assim, uma chuva de críticas e pessoas dando feedbacks. Eu acho que não. Como foi pra você começar a ler um monte de coisa, um monte de direta, indireta, deboche do tamanho de stake? E como é que foi essa avalanche, assim, você recebendo isso, tá ligado? Como é que você encarava? O quanto incomodar, porque incomoda, não tem como, você pode, beleza, não. Pode incomodar pouco, mas alguma coisa incomoda. Como foi esse momento? Cara, eu acho que o tempo, assim, ele vai trazendo uma maturidade que
te faz perceber algumas coisas que antes você não percebia, né? Assim, o que eu tava fazendo ali não era arranjando treta pra me aparecer ou arranjando treta pra querer crescer. Não era. Era simplesmente assim, eu era um cara que sempre fui, né, e sou até hoje, muito estudioso. O curso que eu fiz do clube da aposta presencial meio que confirmou isso pra mim mesmo, sabe? Ali em meio àquele grupo de pessoas, né, tinham pessoas que já eram consistentes lá e tudo mais. Eu meio que consegui me destacar ali, tanto que apareceu a oportunidade de eu fazer o bate-papo com o clube da aposta, exatamente porque eles me conheceram nesse encontro presencial, e nesse encontro presencial eu meio que consegui me destacar ali. Não era a minha intenção, mas é algo que meio que acontece quando você se dedica mais do que a maioria das pessoas. Então eu cheguei lá com o meu caderno todo descrito, todos os meus métodos, o que eu fazia, por que eu fazia, as referências de onde eu tinha tirado, mostrei tudo isso pro Theo, mostrei pro Tavares, né, porque o curso era ministrado pelos dois. Então assim, foi algo simplesmente que aconteceu, sabe? Faz parte da minha personalidade essa questão de ser um pouco imbativo, ser um pouco incisivo em algumas opiniões, e me mostra que eu tô errado, que eu vou mudar de opinião, só que você precisa me mostrar que eu tô errado, sabe? Então, assim, o hating pelo hating, cara, eu me divertia, sendo sincero, porque eu não ligava, eu não dependia daquilo, entende? Eu não ganhava puto de dinheiro nenhum com produção de conteúdo, eu não tinha produto nenhum na época, eu era um cara qualquer, com um canal de 1.000 inscritos, muito por causa de uma divulgação que o Theo fez, tá? Dentro do Telegram dele, que deu um boom assim, eu ganhei tipo 500 inscritos de um dia pro outro, e me ajudou bastante, né, a crescer o meu canal, vamos dizer assim. Eu tinha, tipo, sei lá, 200 inscritos, do nada eu tava com 700, tá ligado? Foi tipo isso. Mas eu era um cara passando a minha opinião na internet, ponto. Só, nada mais, nada menos do que isso. E obviamente que tudo que é muito disruptivo, a galera confunde isso. Tipo assim, eu comecei a ter divergências com o Netuno, comecei a ter divergências com o Theo, mas essas divergências nunca foram com as pessoas. Tanto que eu não tenho problema nenhum com o Netuno, eu não tenho problema nenhum com o Theo, nunca tive, nunca vou ter, velho. Eu só tenho opiniões, tá ligado? Eu tenho opiniões distintas. As pessoas não entendem, né? As pessoas não entendem, né? Que é no debate das ideias, que é outro ponto de vista, e não é a pessoa física, tá ligado? Dizer que a pessoa é mau caráter nem nada. Tipo assim, eu entendo muito isso, e as pessoas falam, porque você fala mal do método de não sei quem e tal, que não dá pra ganhar dinheiro. Tipo assim, eu nunca, na minha vida, eu abri a boca pra dizer que não dá pra ganhar dinheiro com o back favorito, com o padrão guru, com o que seja. Nunca. Quem achar eu falando que não dá pra ganhar dinheiro com isso, por favor, me mostra que eu deleto meu canal, dou minha banca inteira, porque não vai achar. O que acha, que também foi uma coisa que eu peguei de você e do Will, é que dá pra fazer muito com pouco. Você não vai crescer banca rápido com back favorito. Ligado? Com padrão guru. Não tem como. Não tem, pô. Não tem. Você não vai crescer banca rápido. Tipo assim, a não ser que você faça uma gestão muito agressiva. E aí, eu acompanhei um fulaninho aqui no Twitter, um projetinho bacana dele. Ele fazia só padrão guru, né? Mais no Lei Zebra e no Vovô do que propriamente no back. E tipo assim, ele crescia até um percentualzinho bom, mas ele botava quase uma win. Aí tomou um head, tiltou, tentou recuperar e quebrou banca. Assim, então, você não vai crescer banca rápido fazendo essas estratégias. E essa é a minha crítica, porque assim, às vezes a pessoa não tem tempo de crescer banca rápido, né? Não tem tempo de esperar, desculpa. As pessoas não tem tempo de esperar, tá ligado? Por exemplo, muita gente com a pandemia, como eu, assim, teve a vida transformada e aí achou no trade um caminho. Assim, porque o que se passa é que você vai fazer 1, 2, 3 stakes no mês, nos métodos lá do padrão guru. E aí, tipo assim, cara, a pessoa chega, é muito difícil, a pessoa vai chegar aportando que 5 mil reais, aí vai usar uma gestão agressiva de 10% da banca, ou 20% da banca, e aí vai fazer uma stake e meia, 2 no mês, é muito pouco, tá ligado? Essas estratégias fazem sentido e dão muita rentabilidade pra eles, porque eles têm uma stake alta, eles sabem trabalhar bem com isso. Agora, quem tem uma stake pequena pode rentabilizar muito melhor, e essa é a minha mensagem. Mas é que assim, eu tenho uma opinião assim, eu nunca perguntei isso pro Netuno, eu teria até que perguntar pra ele isso, se tiver oportunidade no futuro eu pergunto, pra eu ter essa resposta.
Mas muita galera meio que se confunde nesse aspecto, sabe? E acha que o Netuno trabalhou da forma que ele trabalha hoje sempre. E não foi assim. O Netuno, o Theo, então, não preciso nem falar, pô. O Theo hoje ele trabalha com uma stake pesada e ele clica pra caramba no mercado, tá? Se você acha que o Theo dá um back favorito, um lei zebra e fica com o braço cruzado, você tá muito enganado. O Theo é um cara super ativo dentro do mercado. Ele tem essa valência, né? Mas a minha opinião, assim, é que todos esses caras, né? O Netuno, o Theo, a galera mais antiga de mercado, Tavares, né? Essa galera toda, ela começou com os fóruns da academia. Então eles meio que foram se desenvolvendo como traders dentro daquele ecossistema. Tanto que um dos amigos que o Netuno tem dentro do trade é o Rapaste, que conhecidamente é um cara que faz under limit. E que inclusive o Netuno, né, tem uma entrevista do Netuno com o Rapaste, salvo engano, que ele fala que é o único cara que ele conhece que ganha dinheiro com o under, né, na época. E a base de formação deles é a mesma. Só que com o passar do tempo, o que aconteceu com o Netuno, por exemplo, na minha opinião? Não sei, posso estar errado, tá? Ele foi subindo a stake dele, e ao ponto que ele foi subindo a stake dele, ele foi parando de clicar. Mas isso não significa que no começo da carreira dele ele não tenha clicado pra caramba, sabe? É algo que com certeza ele fez, com certeza ele ganhou muito dinheiro, né? É o método que hoje em dia ele chama de tique-a-tique, né? Ele com certeza Scalping, ganhou dinheiro assim. Exato. Então é algo que o trade dele foi evoluindo pra isso. Mas funciona. E eu sou a prova disso. Eu sou dessa base. Eu abandonei o meu emprego pra viver de aposta fazendo 3, 4 stakes por mês. É possível. Ponto. Não tem como. Tem vídeo no meu canal eu explicando meu método de vovô, eu explicando meu método de overlimit. Mas tem que ter uma stake alta. Depende. Entende? Depende. Stake alta é o quê pra você? $250? Tem cara que se fizer 4 stakes de $250, ele tá tranquilo. Tem cara que se fizer... $5 mil reais? Rapaz, com a inflação de hoje, com as coisas, o preço que tá, ainda é pouco, tá? 5 mil reais Mas aí vai de cada um. Não, beleza, né? Então, entendo. Dá pra viver com 5 mil reais. Depende da não precisa ser uma stake gigantesca, sabe? Ah, o Netuno usa 100 mil. Cara, você não precisa usar 100 mil pra você viver fazendo 4, 5 stakes, tá ligado? É porque assim, você falar em dólar, 250 reais, cada não, $250, $1,000 real, R$1.000. É mais, né? Enfim, um pouco 200 mais. é 1.000, Hoje né? em dia é um pouco mais, até ano passado não era não. Né? Era vezes 5 não, era vezes 4,9, mas enfim. R$1.000, as pessoas não chegam com a stake de R$1.000, demora pra chegar uma stake de R$1.000. Entendeu? Pra pessoa ter uma gestão de banca, que ele mesmo fala que tem que ter, e tem que ter mesmo, ok, beleza. Mas para com a stake de R$1.000 tem que ter uma banca de quanto? 10 mil? 20? 15? Então, mas isso é um outro preconceito que a galera tem. Tipo assim, no meu vídeo eu tenho... No meu canal eu tenho vários vídeos falando sobre esse aspecto. Você não precisa ter uma stake tão gigantesca. E eu falo isso e às vezes a galera não entende. Fala, pô, Renan, você mudou de opinião? Óbvio que não. Naquele momento que eu tava mudando de carreira, o que eu queria era mostrar que era possível. Porque eu gostaria que tivesse me falado isso antes. Eu gostaria que tivesse me falado antes que era possível viver com uma stake de $100. Com uma stake de $100 eu faço 10 stakes por mês. Eu tô fazendo $1.000, que é 5 mil reais. Nas estratégias mais técnicas e que clica mais, que voluma mais. Esse é o ponto. Não é. Você não precisa. Hoje eu tenho a visão, hoje eu consigo perceber que se eu fizesse, por exemplo, vovô com uma stake de $100, que seja uma stake de $200... Você fazia 10 stake de vovô? Consegue fazer, velho. Você consegue fazer. Só que você vai ter que acordar 8 horas da manhã, ficar das 8 da manhã até meia-noite, 1 hora clicando. Você vai querer fazer isso? Você vai querer fazer tudo que pisca? Você vai querer se dedicar a esse ponto? Hoje eu tenho essa visão. Hoje eu tenho convicção que dá pra você fazer muitas stakes com vários métodos. Então, só que tá mas aí você chegou num ponto, Renan, desculpa lhe cortar, mas é porque é só pra ficar entendendo o meu raciocínio. O ponto principal que você chegou é o chamado volume. Você falou de estratégias que geralmente as pessoas não fazem muitos stakes. Até o back favorito, velho. Você falou 4 stakes. Cara, é muito raro você achar alguém que faz 4 stakes back favorito assim consistentemente. Né? Então, assim, mas a palavra. Mas você falou, não, fazer 10 com o vovô também. Ok, mas a palavra foi volume. O discurso não trazia volume.
Por quê? Porque você vai fazer o time que você conhece, na liga que você conhece, no padrão que você conhece, você vai colocando restrições e não dá pra fazer volume. Você não vai achar um back favorito com padrão guru todo dia, tá ligado? É muito difícil. Então, assim, um curto volume. Então, voltando a palavra pra você, pra você entender que você tá falando que tem que ter volume. Tem volume, fica difícil. Entendeu? Daquela forma que é propagada pelos grandes influenciadores, é muito difícil fazer volume. Então, mas de novo, é um preconceito meio burro que a galera tem. Porque, assim, em geral, eu comecei a viver disso daqui com métodos de longa exposição. A minha rentabilidade era 4, 5 stakes. Ponto. Isso era o que eu fazia. Mas eu era o trader que fazia jogos específicos, campeonatos específicos. Eu não tava fazendo Turquia 2, eu não tava fazendo Turquia 1, eu não tava fazendo, sei lá, colombiano, eu não tava fazendo argentino. Eu tava fazendo a minha zona de conforto. Eu tava fazendo os campeonatos que me deram dinheiro e me deram rentabilidade. Mas isso não significa que não exista um mundo que o cara consiga fazer esses métodos em outros campeonatos. Existem infinitas oportunidades no submundo para back favorito, infinitas oportunidades de vovô no submundo, infinitas oportunidades, por exemplo, na China, cara. Tem um cara que trabalha no Alpha lá com a gente, que ele é especialista no campeonato chinês, pô. Ele adora. Ele trabalha pra caramba, ele trabalha under, ele trabalha over, ele trabalha match odds, enfim. Ele encontra essas oportunidades. Mas o ponto que, na época, eu queria mostrar é que, tipo assim, cara, eu descobri uma coisa. O que você descobriu, Renan? Cara, eu descobri que dá pra ter rentabilidade de 10 stakes com consistência. Eu não sabia que isso era possível. Eu não sabia que existia esse mundo. E eu queria mostrar pra galera que era possível. E eu queria falar sobre isso. Eu queria falar, bichão, tudo bem, tá top. Eu, até 3 meses atrás, tava trabalhando só com isso. Mas, cara, existe um mundo que dá pra fazer 10 stakes. Existe um mundo que dá pra fazer 15 stakes. Ó que loucura. Era isso que eu queria passar, entende? Só que hoje, com a visão que eu tenho de mercado, com a vivência, eu falo, mano, se você quiser fazer, por exemplo, Draquito, se você quiser fazer vovô, se você quiser fazer back favorito padrão guru, bicho, você vai conseguir ter uma rentabilidade de 10, 15 stakes, você vai. A única coisa, você vai ter que volumar pra caralho, bicho. Quanto mais você empilhar mercados, mais dinheiro você vai fazer. Eu era um cara, por exemplo, que nessa época fazia meus 100, 120 mercados. Eu teria que fazer, para fazer 8 stakes, 250 mercados. Você então tá me dizendo que na época que você fazia match odds assim mais, você não volumava para fazer 10, 15 stakes? Eu não sabia que existia esse mundo, porque a minha consistência se deu por eu cortar alguns campeonatos. Eu perdi dinheiro. Só que não significa que, por eu perder dinheiro naqueles campeonatos, que não tem valor naqueles campeonatos. Eu só não sabia identificar valor naqueles campeonatos, entende? Então, se o cara quiser fazer, por exemplo, 10 stakes em back favorito, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que aprender a encontrar o back favorito na Colômbia, ele vai ter que aprender a encontrar o back favorito na Argentina, ele vai ter que aprender a encontrar o back favorito na Turquia 2, na Turquia 1, sabe? Ele vai ter que encontrar outros campeonatos em que ele consiga ter esse volume de qualidade. Perfeito. Certo? Renan, tem uma pessoa que faz... Você não sabe trabalhar em todos os campeonatos. Tem uma pessoa assim, que eu entrevistei antes de você, que é o Vitor Souza, que ele fazia isso. Ele fazia Ludogorets, fazia todos os times, todos os países ele tinha um favorito dele. E aí ele conseguiu meter mês de 18 stakes, mês de 12 stakes. Porém, também ele teve mês de 0-0, 2 stakes pra trás. Aí outro mês também de 0-0, outro mês de tanto stake pra trás. Então assim, ele oscilava e ele meio que parou muito de fazer isso e foi pro under. Ou seja, até a pessoa que consegue volumar o padrão guru, de certa forma ela pensa, caramba, ainda é pouco volume pro que ela pode fazer. Então assim, e você me falou que você não sabia, por esses grandes influências, que você tinha essa noção de que você poderia volumar tanto e fazer isso. Então a gente tá convergindo. Entendeu? Mas aí não é culpa deles, sabe? Em geral é culpa minha. Em geral, culpa minha que nunca fui... Não, assim, a questão... nem questionar a possibilidade de conseguir fazer essas stakes todas. Porque, assim, o discurso, em geral, era... Mano, no começo da carreira, sim, você vai conseguir fazer 10 stakes, 7 stakes, 15 stakes. Você vai conseguir. Só que com o passar do tempo, você vai subindo a sua stake, a rentabilidade vai caindo. Essa foi sempre a verdade, sabe? Pra mim.
E eu nunca nem questionei a possibilidade de conseguir fazer um volume maior. Eu só fui perceber que era possível quando eu fiz o curso do Nico, dos Cavalos pra Live. Porque ali me deu um choque de realidade. Tipo assim, me colocou o dedo na tomada e falou, cara, olha aqui, dá. Aí eu falei, pô, explodiu minha cabeça. Eu falei, caralho, agora eu descobri que existe esse mundo que antes eu não conhecia. Antes eu desconhecia. Antes era um mundo muito distante de mim. Era um mundo que não fazia parte do meu dia a dia, sabe? Era um mundo que eu sabia que existia no começo da carreira, mas que no longo prazo era impossível. E como no longo prazo era impossível, o que eu fazia? Eu focava no longo prazo. Eu nunca focava no curto prazo. Então eu não focava em fazer 10 stakes. Eu focava em ser consistente. E de fato eu consegui. E é possível. E você não precisa de uma stake tão gigantesca assim para viver desses métodos, tá? Isso é um outro preconceito que agora, depois que a comunidade foi descoberta para esse mundo das rentabilidades, eu percebo que existe esse preconceito por parte sua, por exemplo, e de outros caras que trabalham mais tecnicamente. Mas é porque você tá num percentual muito pequeno, Renan. Uma stake de R$1.000 pra grande maioria é muito alta, pô. É muito alta pra grande maioria, entendeu? É porque você tá num... É 1% da stake que a galera imagina que é a stake do Netuno, tá ligado? Sim, é muito baixa. Mas, tá, tudo bem. Muito baixa. Não, é muito baixa pro Netuno, mas assim, pras pessoas que chegam, velho, e eu tô há menos tempo que você no lugar dos caras que são iniciantes, não chega com stake de 1K, velho. O próprio Vitor nunca meteu 1K no mercado assim, um stake, né? Quando ele entra com mais, ele entra com mais de 1K. E ele tem até tanto tempo quanto eu, ou mais até o Vitor. O outro Tiagão tal, assim, meter com stake de 1K e tá botando agora no Lay Correct Score. Então, assim, no Match Odds, a pessoa meter 1K é muito raro, pô. É uma stake alta, 1K. É porque pra você pode ser ridículo, tá ligado? De pequeno. Porque, não, assim, você não tá entendendo o ponto. O ponto que eu tô falando é que, assim, é uma stake baixa, ponto final. Não tem como você falar que essa é uma stake alta. Cara, pra maioria das pessoas não tem como. Não, no ecossistema do trade não tem como você cravar que essa é uma stake alta. Não é. Ah, tá, entendi. Você tá falando que pra entrar no mercado. Em geral. Beleza. Mas... E dá pra você viver com essa stake, que é uma stake baixa no mercado em geral. É isso, entende? Pra entrar no mercado, uma stake baixa. Agora, obviamente, o cara tá começando aqui, o cara vai querer colocar R$1.000 de stake. Ah, você vai se fuder, bobeira, não faz sentido. O que faz sentido? Fazer o que eu fiz, na minha opinião, que eu utilizo um stake de $5 e, bicho, eu vou depositando consistentemente todos os meses na Betfair. Você é a favor do aporte? Eu vou crescendo a minha banca. Cara, eu sou, porque é algo que vai fazer parte do seu dia a dia ali, mês a mês. Eu não acho que vale a pena o cara, tipo assim, vir aqui, colocar R$5.000 e começar a trabalhar. Não, cara, deposita 100, no mês que vem você deposita mais 100, no mês que vem você deposita mais 100. Se você estiver levando isso aqui com seriedade, vai funcionar. Mas é um preconceito que eu acho que a minha função, assim, é meio que quebrar esse preconceito também, pro cara que tá lá no grupo do Draco, por exemplo, e tá vendo essa nossa entrevista aqui, ele entender que, mano, dá pra você viver com uma stake de $200, com uma stake de $300, fazendo Draquito. Dá. A única coisa, você vai ter que volumar feito um camelo, velho. Você vai ter rentabilidade muito alta, de 10, 15, 20 stakes? Não vai. Mas se você volumar bastante, com uma stake baixa, você consegue viver também. O ponto hoje em dia, a minha missão, vamos dizer assim, é muito mais não falar pra galera que, tipo assim, vem aqui pro Under, porque aqui você consegue fazer 15, 20 stakes por mês. A minha ideia não é mais essa. A minha ideia agora bichão, entenda que qualquer estratégia que você decidir usar, se você volumar, você vai conseguir ter uma rentabilidade maior do que você imagina. Ponto final. E você vai conseguir ter uma rentabilidade boa com uma stake de R$1.000 que seja. Uma stake de R$2.000, uma stake de R$3.000. É possível. Você não precisa ter uma stake gigantesca para você viver de back favorito. Não precisa. Você não precisa de uma stake gigantesca para você viver de vovô. A única coisa que você precisa é entender onde você está pisando. Se você estiver pisando em estratégias como vovô, bichão, você vai ter que volumar muito para você conseguir fazer uma stake. Você vai ter que volumar demais para você conseguir fazer 2 stakes. Mas é possível. É possível. Você falou trabalhar das 8 da manhã até a meia-noite. Que é algo que você encontra um monte de cara fazendo aí todos os dias. Qual o tempo que sobra pra essa pessoa viver? Não precisa viver. Você vive pro trade. Em determinado período da sua carreira, você viveu pro trade, Diego. Não? Sim.
é natural e normal na carreira de todo apostador profissional, velho. Mas aí em algum período você foi insano no quesito volume, no quesito estudo, no quesito dedicação. É algo que acontece com todo mundo. Todo mundo em algum período falou assim, ó, acabou, é isso aqui. E você fica meio bitolado mesmo. Tudo que você olha, tudo que você vê, mas é um ponto... Durante um período. Depois você volta ao normal, né? Mas aí é exatamente isso que eu fazia na época que eu trabalhava essas estratégias. Eu acordava 7 da manhã com o Neverton lá pra gente fazer o Kawasaki no Japão. E ia até a MLS meia-noite. É isso. Não valia a pena de maneira nenhuma. Hoje eu consigo ter muito menos horas de trabalho, fazer muito mais. Hoje não, né? Desde o próprio 2021, né? Que foi o ano que eu mudei a chave. Você não era tão bom quanto você é hoje, né? Você não era tão bom quanto você é hoje. Né? Então é um processo natural. Você vai se desenvolvendo. Não era tão engessado quanto era hoje. Mas do que você falou, a pessoa pode não ser engessado como for. Ela vai ter que volumar estratégias de rentabilidade baixa e vai ter que trabalhar muito tempo. Assim, o ponto... Mas você tá falando isso como se fosse ruim, Yugi. Não é ruim. Entende? O que não é isso ruim? Não é ruim. Trabalhar das 8 até a meia-noite, eu acho que é. Não é ruim, velho. Você tá se desenvolvendo, você tá melhorando dentro do mercado, você tá evoluindo, você tá pegando um conhecimento em muito pouco tempo. Isso esqueça a pessoa que tá aprendendo, a pessoa que já aprendeu. Já sabe que já aprendeu, já não tá mais já não tem mais aprendizado, já quer usufruir. Ela ainda vai ter que fazer 8 da manhã até a meia-noite com a stake dela? Não necessariamente, porque aí o cara nesse nível, ele já é consistente. Ele já sendo consistente, ele já ganhou muito dinheiro. Já ganhando muito dinheiro, já aumentou muito a stake. Logo ele pode abdicar do volume e botar mais dinheiro. É uma balança, né? Esses métodos de mais longa exposição, assim, em geral, é uma balança que você acaba fazendo, né? Tipo assim, você pode ter uma rentabilidade de 4, 5 stakes, ok. Você pode ter uma rentabilidade de 10, 15 stakes, ok também. Tanto faz. O fato é, se você subir a stake, essa rentabilidade vai cair. Ponto. Se você fizer 15 stakes com uma stake de $200, cara, se aumentar ela para 300, você não vai fazer 15 stakes. Acabou. É meio que natural e normal. Acho que é uma regra que todo mundo meio que concorda no mercado. É unanimidade, né? Quanto mais dinheiro você coloca, menor vai ser a sua rentabilidade. Só que, obviamente, que você pode manter essa rentabilidade. Por quê? Porque você vai melhorando sempre, né? Mas no nível que você tá falando, o cara que já é consistente, mano, se ele já é consistente, ele já teve tempo de subir a banca, né? Ele já teve tempo de se preparar para abandonar o emprego dele, se for o caso dele. Tem gente que passa 5, 6 anos e ainda não chegou no que queria. Paciência, passa mais 5, 6 até ele chegar no patamar que ele quer. E quem disse que a pessoa tem tempo? Nem todo mundo tem tempo. Se ela não tiver tempo nem paciência, é melhor ela não estar no meio das apostas, é melhor ela estar trabalhando no emprego melhor ela fazer outra estratégia. Não, é melhor ela estar no emprego formal. Se ela não tem tempo, se ela não quer se dedicar aqui, esquece. Sim, pode ir pro emprego formal que é melhor. É porque você pegou pra generalização. Assim, eu falei a pessoa que já passou. Porque assim, chega pra mim, uma coisa que você da sua influência, que além de eu querer estudar os cavalos, estudar o Wander, a sua influência que você passou, foi a criação de conteúdo. Você foi a minha maior influência pra criar conteúdo. Porque você botou a cara e começou a falar, e eu falei pra você, e eu já conversava com você no Telegram e falava, porra, tô com ideia de produzir conteúdo. E você falou, vá, cria, não sei o quê. Você não vai lembrar disso. Inclusive não era Liu, era Gabriel, né, no Telegram. E aí eu comecei a criar. E chegam muitas pessoas pra você, mas também chegam pra mim. Pessoas falando que, pô, tô aqui há tanto tempo, tal, bate cabeça nos métodos mais focados em leitura. E só agora, depois que você abriu minha cabeça, pô, eu comecei a trabalhar, entrou no Alpha, uma dessas pessoas, e tá fazendo muita diferença pra mim. Então, o ponto, Renan, é o seguinte, nunca é dizer que nenhuma estratégia a pessoa pode ganhar dinheiro ou não. Assim, eu sei que você quer fugir do Renan mais combativo e mais, tipo assim, inimizado, gerar um pouco de animosidade ou uma divergência que possa incomodar alguma pessoa que faz uma coisa diferente de você, mas o papo não é esse, o papo não é pra, tipo assim, botar um contra o outro, é só pra que a gente lutou de certa forma, e nunca vai ter tanto alcance quanto os outros caras, talvez, que é muito difícil, mas pra que a pessoa veja outra maneira, a pessoa experimente outra maneira.
A pessoa entender que pode. Você falou que mudou pra você, pô, pode fazer, dá pra fazer mais que 5 stakes, dá pra fazer 10, 15, 20. E do mesmo jeito, pode se fazer mais que 10% da banca. Tem muita gente na cabeça ainda, por causa do próprio Netuno, que ontem, no dia 20 de maio, vai lá na publicação dele, o cara pergunta, 10% da banca tá bom? E aí você vê nos comentários, pô, essa galera que fala que faz 30, é uma mentira, 40 é uma mentira. Cara, e pela minha banca, se eu faço 30% da banca no mês, é um fracasso, tá ligado? Geralmente eu faço 50, 100, 70, 100%, então assim, e eu e outras pessoas, você e outras pessoas do Alpha também, tá ligado? E a pessoa acha que isso é coisa de golpista falar, entendeu? Existe esse mundo também que você consegue ter poucas stakes lá na Betfair e conseguir fazer várias. Ou quase a totalidade das stakes que você colocou. O dobro. Então, assim, o papo é sempre, ó, existe esse outro mundo. Se você não se adaptar, se você gostar mais das estratégias, mas que tem um yield pequeno, né? O yield que fala, rentabilidade pequena, tudo bem, o papo não é esse. O papo é sempre, ó, existe outro mundo. Então, assim, às vezes você tem que ser um pouco. E eu uso o Guruzito como essa forma, e as pessoas às vezes se incomodam pra pegar o exagero e trazer, entendeu? Às vezes a mensagem ela tem que ser um pouco forte pra chamar atenção. Às vezes a pessoa, não é pra mim, ou poxa, tá aí. Uma coisa que a gente, produtor de conteúdo, faz muito, que tem que fazer bem, abrir a cabeça, pô. Fazer a pessoa pensar. Eu acho que você concorda. Que você gosta de fazer as pessoas pensarem, não necessariamente fazer exatamente como você, né? Sim. Porque se você parar pra pensar assim, acaba que essas pessoas que chegam pra você, normalmente, são as pessoas frustradas, né? Então, obviamente que o cara, ele não deu certo em algum lugar pra ele chegar em você. Se o cara tá dando certo no back favorito, ele nunca vai chegar na gente. Esse é o fato. Sim, então, assim, sim. As pessoas que chegam até o nosso conteúdo... Às vezes, mas enfim. As pessoas que chegam ao nosso conteúdo, a grande maioria vai ser o cara que tá frustrado. E obviamente que ele vai falar, pô, tava uma merda lá e agora tá dando bom. Então o cara, obviamente que ele vai ter essa opinião um pouco mais forte, porque ele não teve sucesso em uma outra forma de abordagem. E pra ele, esse mundo vai ser perfeito. Se você pedir minha opinião, a minha opinião é que é 1000 vezes melhor você ser um trader muito mais técnico do que um trader muito mais de longas exposições. E o motivo é muito simples, volume de oportunidade. A gente tá falando de volume aqui agora há pouco. Cara, você vai ter muito mais volume de oportunidade trabalhando tecnicamente o back favorito do que back favorito mão no queixo. Ponto. Ou seja, você vai ter muito mais oportunidade clicando mais no mercado do que não clicando. Mas isso não significa que o cara que tá lá e acha que 10% da banca por mês é excepcional, que ele tá errado. Significa que aquela é a realidade dele naquele momento, naquele período de carreira que ele tá. Eu acho que isso é uma verdade absoluta? Não, não acho. Eu acho que isso é algo que faz sentido pro longo prazo do cara? Talvez sim. Talvez sim. Falando de longo prazo, o cara que consegue ter uma estratégia que ele soca dinheiro feito um maluco, não tem como você falar que esse cara tá indo num caminho equivocado. Porque esse cara, meio que no longo prazo, ele tá garantindo, entre várias aspas, né, uma rentabilidade assustadora. Por quê? Não, em percentual vai ser muito pouco, beleza, mas o dinheiro que ele vai fazer é assustador. Mas você imagina você ter uma estratégia, imagina, você tem uma estratégia que você consegue colocar uma stake de $10.000. Cara, isso daí é maluquice, é insano. É algo que se você puder escolher, eu escolheria. Cara, eu quero essa estratégia que eu consigo colocar $10.000. Porque eu posso demorar 10 anos pra chegar nessa stake de $10.000. Mas, cara, esses 10 anos eu tenho meio que uma certeza que eu vou conseguir socar dinheiro no mercado. Logo, uma estratégia fantástica. Mas o ponto que eu entendo é que, assim, a maneira com que o Netuno, por exemplo, você citou o Netuno, né? A maneira com que ele comunica hoje é uma maneira que comunica com uma galera que, assim, a gente não faz nem ideia. É muita gente. O Netuno hoje ele tem um alcance assustador. E ele divulgar que é possível do cara fazer 10, 15, 20 stakes, hoje, com o alcance que ele tem, pode ser até perigoso, entende? Então, o Netuno ele tem que ter uma certa, como posso dizer, ele tem que ter um cuidado para comunicação, porque ele comunica com um público que a gente não fala. Esse trabalho, mas em que Netuno, momento a pessoa exemplo, vai saber isso? Talvez nunca, e tá tudo bem.
Porque ele comunica pra um público que não é o nosso público. Não é. Ele comunica pra galera que tá na 365. Ele comunica pra galera que tá, mano... essa galera, tá ligado? Ele comunica pra essa galera. E aí essa galera fala, opa, existe uma exchange. Beleza. Onde o cara vai abrir conta? No bolso. Ótimo. Ele já descobriu que existe uma exchange. Ele descobriu que tem uma exchange, ele vai descobrir os métodos do Netuno, ele vai pegar lá no programa do Netuno lá, ele vai ver os vídeos, ele vai entender. Ele vai falar, opa, legal. Mas o Netuno faz um trabalho que a gente não precisa fazer, Liu, e é ótimo isso. Que é o trabalho de pegar esse cara muito iniciante e mostrar pra ele que existe um mundo que dá pra você ser mais profissional no meio das apostas, sacou? E aí, o cara que chega pra gente e descobre que é possível, cara, esse cara já ralou, bicho. Às vezes ele já tá 1 ano aqui. Às vezes ele já tá 2 anos aqui. E aí ele vai procurando conteúdo. Mas entenda que do funil, tipo assim, Netuno tá lá em cima, atingiram uma caralhada de gente. Desceu um pouco mais do funil, tá lá no Theo, que já tá fazendo os vídeos diários de análise de jogo, falando bastante da Betfair. Aí desce mais no funil. Aí chega no meu canal, no seu canal, no canal do Priori, no canal do Vitor Souza. Aí vai chegar no canal do Thiagão. Vai chegar nesses outros canais. Ou seja, é um trabalho que a gente não precisa fazer de captação desse Então você me respondeu. Público, quando é que a pessoa vai descobrir que existe esse mundo? Quando ela quiser muito fazer dar certo. Quando acompanha outras pessoas. Quando não der certo no back favorito. Quando acompanha outras pessoas. Não, é quando ela não der certo. Quando ela não der certo em um, ela vai procurar mais conteúdo. Quando ela não der certo nesse outro conteúdo, ela vai procurar mais conteúdo. Imagina. Essa pergunta. E se ela, por ver que o cara que a estratégia que o cara que ela vê que é mais popular, que é mais autoridade, não funciona, você acha que ela vai poder desistir? Você acha que ela não vai desistir? Não tem a grande chance dela desistir? Poxa, esse cara... A grande maioria vai desistir. A grande maioria vai desistir. E talvez não seria bom essa pessoa conhecer outras pessoas em vez de desistir? Talvez ela tivesse um caminho. Não. É bom que ela desista. Não, mas peraí, tem gente que pode se achar numa estratégia e que não se acha em outra. Ela não foi forte e resiliente o suficiente pra estar aqui no longo prazo. Infelizmente, isso aqui é a selva, Liu. O trade esportivo é a selva. Você tem que querer muito pra você estar aqui. Você quis muito estar aqui. Eu quis muito estar aqui. E eu não conheço nenhum trader consistente que não quis muito. Todos tiveram que querer muito. E se esse cara desistiu no back favorito lá com influência do Netuno, é isso. Parabéns, você durou 1 ano aqui, tá ótimo. A maioria não quero que ele desista, não. Eu quero que ele continue fuçando aí outras coisas que aí ele pode salvar. Eu acho que ele não merece, Duke. Ele não merece. Cara, aí também eu acho que já, sei lá. Ele não merece. Você mereceu pra caramba, Liug. Não adianta. Você mereceu pra caramba. Todos os traders consistentes que você conhece mereceram pra caramba. Por quê? Porque o cara foi fuçar conteúdo, o cara foi procurar vídeo, o cara foi estudar, o cara foi se dedicar. Não deu certo no Full Trader, ele foi pro Netuno. Não deu certo no Netuno, ele foi pro Theo. Não deu certo no Theo, ele chegou no Thiagão. Não deu certo no Thiagão, ele chegou no Liug. Não deu certo no Liug, ele pode chegar no meu canal. Não deu certo comigo, ele pode chegar... Entende? Tipo assim, mano, isso daqui não é fácil, velho. Não é fácil. E não é pra todo mundo. Se o cara desistiu, é seleção natural. Darwin. Você acha que a pessoa você acha que dá mais certo a pessoa estudar num lugar onde você tem diversas referências falando do trade mesmo, mercado técnico, com vários pontos de vista, ou com conteúdo raso? Vou te fazer uma pergunta. Não, só falar que isso aqui não tá ao vivo, não. Então eu vou poder fazer corte, não se preocupe, não. Não, pode botar tudo, por mim não tem problema nenhum. Vou fazer uma pergunta. Um vídeo seu que você gerou um conteúdo técnico top, primoroso, fez um trabalho de SEO fantástico, uma thumb foda, uma edição de vídeo fantástica. Quantas pessoas alcançou? Eu tenho um que alcançou 12 mil. Pega um vídeo de palpite qualquer, vai alcançar quantas pessoas? 30 mil, 40 mil, 50 mil. O que a galera quer, Liu? A galera quer esse conteúdo mais técnico ou ela quer um conteúdo mais raso? Não, mas veja, eu tô falando, tudo bem, mas... Não, eu só tô te falando com relação aqui, a galera que chega nos nossos conteúdos é a galera que quer demais. Só isso, mano. É a galera que quer muito. A maioria da galera que segue o Netuno quer galhofa, quer brincadeira, quer se divertir, quer apostar com os amigos, velho. A minoria quer levar isso aqui a sério, velho.
Agora, obviamente que vai ter um monte de gente no meio do caminho que simplesmente vai desistir. Agora, eu, sendo sincero, não acho mais fácil o cara consumir um conteúdo meu ou do Alpha do que consumir um conteúdo do Netuno. Não acho mais fácil. Eu acho muito mais difícil. O cara tem que querer muito, Yugi, pra ficar escutando a gente falando de mercado, falando de análise técnica, falando que não é só padrão guru, né, que você diz que funciona. É muito mais difícil comunicar o nosso conteúdo. Certo, mas aí tá. Nunca vai alcançar o mesmo número de pessoas, porque a maioria das pessoas não vão querer levar isso aqui com a seriedade que a gente quer. Correto, concordo. Mas 5 minutos atrás, ou 10 minutos atrás, você me falou que a pessoa pode fazer 10, 15 takes fazendo o back-over do Netuno, mas como se ele não vai, não vai conseguir aprender isso com o Netuno? Ele vai ter que querer, e ele querendo, ele vai estar nessa entrevista, ele vai estar vendo isso aqui que a gente tá falando. Só os que querem chegam, não tem como, mano. O Netuno, ele comunica pra massa, dessa massa que ele comunica, mano, 1%, 0,5% vai conseguir chegar no nosso conteúdo, velho. O resto da galera vai ficar batendo cabeça. E aí sabe o que acontece? O cara que bateu cabeça demais, mas ele ainda quer, ele te manda mensagem, entende? Só falar aqui pra pessoa, ó, se você tá achando que isso aqui é um papo pra dar hate em A, B ou C, você é burro, tá? Aqui a gente tá falando sobre produção de conteúdo e sobre o ponto de vista do... Porque assim, sempre vai aparecer hate, porque assim, eu tenho que ser grato a pessoas que produzem conteúdo pra me ajudar a mudar de vida, entendeu? E assim, eu fico triste que essas pessoas não têm mais alcance, entendeu? Porque eu sei que como eu e como as pessoas que conseguiram por algum motivo chegar a mim, escutar minha mensagem e mudar, outras pessoas poderiam ter escutado o Renan ou me escutado e pensado assim, mas a pessoa, tipo assim, deveria ter pulsado mais e achado, às vezes o algoritmo não chega a ela, sei lá o que acontece, entendeu? Se ela pesquisar como trabalhar under limit, ela vai encontrar o meu canal. Basta ela querer. Mas ela escuta. Se ela digitar como trabalhar over limit, ela vai encontrar o meu canal. Não é tão difícil, viu? Tem que querer. E eu falo isso, é uma crítica a mim, tá? Eu. A culpa de eu não ter conhecido esse mundo antes é só minha, bicho. Eu peguei o Theo e falei assim... Mas Theo, você ficou um pouco de raiva no começo e mensagens suas do Telegram e do YouTube iam nessa direção de que você se incomodou e tal. Porque eu era imaturo. Pra mim é só imaturidade. Eu tava terceirizando uma culpa que é só minha. Infelizmente. Eu era imaturo. Tipo assim, que culpa o Theo tem dele ter evoluído e dele não falar mais que ele fazia 10, 15, 20 stakes no começo da carreira dele? Que culpa tenho eu se o Netuno parou de falar isso? Eles evoluíram. Eu não evoluí na mesma velocidade que eles. Eu não conhecia o trade na mesma velocidade que eles. Então eu era imaturo a ponto de falar assim, caralho, por que ninguém me falou isso? Eu queria a sopa pronta, tá ligado? Na minha boquinha, pra eu só pegar e comer. Enquanto, na verdade, a culpa foi minha de, tipo assim, eu não ter visto nenhum tipo de conteúdo disso. Eu nunca ter ido... Por exemplo, eu fui um cara que estive dentro do TS da academia das apostas. Eu tava dentro do TS da academia, eu acompanhava os conteúdos da academia lá em 2017. Por que, porra, eu nunca fui ver os fóruns? Porque, porra, eu vi o vídeo do Netuno com o Rapaste e falei, esse cara é um puta de um maluco. Porque, porra, eu não vi o vídeo do Theo com o Pedro Teixeira no boteco e eu não falei, caralho, o Pedro Teixeira é genial. E eu automaticamente falei, esse cara é maluco, pô. Perdi 2 horas de vida vendo o vídeo do Pedro Teixeira aqui. A culpa é minha. Entendeu? Eu que não fui correr atrás desse tipo de conteúdo e perceber que existia. Ele tava lá a todo momento. A entrevista do Theo com o Pedro Teixeira, mano, sei lá quando que foi, mas deve ter sido 2018, 2019. Tipo assim, tava lá, era só eu ir ver. Eu nunca fui ver. E assim, também vou agora passar um pano pra mim mesmo. Eu não fui ver porque tava dando certo. Eu copiando as estratégias do Theo, escutando tudo que eu tava aprendendo com o Theo, com o Tavares e com o Netuno, estava dando certo. Se tá dando certo, você vai procurar outra coisa? O cara que chega lá no comentário do Netuno, ó, tenha um pouco de calma com esse cara que tá lá, porque tá dando certo pra ele. E pra ele aquela é a realidade. E se você não vê outra realidade, entende? Então assim, se em algum momento ele tiver essa quebra de preconceito, como você teve para ver o meu conteúdo, como o André teve para ver o meu conteúdo, se você tiver essa quebra de preconceito e assistir, você pode virar algumas chaves, como o Vitor. O Vitor é um exemplo disso.
tava dando certo, mas ele falou, mano, quero mais. Foi lá fuxicar, mano. Foi lá no YouTube procurar conteúdo. Então, assim, o que a gente tá falando aqui, basicamente, de novo, não é hate em ninguém, não é nada. Eu, hoje em dia, acho que eu sou muito mais maduro nesse aspecto. Eu casei, né, velho? Tô casado tem 3 anos já. E eu acho que eu percebi algumas coisas que, assim, autorresponsabilidade, sabe? Autorresponsabilidade é algo que é muito importante. E eu acho que, em certo nível, eu sempre tive essa autorresponsabilidade. Mas a culpa foi só minha, entende? De eu não ter chegado nesses conteúdos. Se não tivesse dado certo, Liug, talvez eu teria desistido. Sabe por quê? Porque não existia o Liug lá em 2017, entende? Não existia um canal do Renan, por exemplo, lá em 2017, 2018. Entende? Hoje em dia, felizmente, chega essa galera pra gente. Então, a gente não precisa gastar energia comunicando com esses caras, velho. Esses caras vão chegar na gente de maneira orgânica. O problema nunca vai ser o mesmo alcance dessa galera. E não tem como. Porque a maior verdade que você falou sobre isso é que as pessoas têm que experimentar de tudo. As pessoas têm que ser curiosas, sabe? E acho que o meu ponto principal é esse, que as pessoas experimentem. Cara, o que eu já fiz, velho, back goleada, lei correct score do Mussumago. Já fiz o curso do Mussumago. Eu já fiz curso de Panther com o Danilo Pereira. Eu fiz o de cavalos. Velho, eu faço vários cursos, velho. Estudo várias coisas. Consumir conteúdo mesmo, né? Então, assim, o projeto Ovos de Ouro, que foi o meu projeto de alavancagem, de crescer banca, tal, de crescer stake, foi inspirado no ciclo do Netuno. Assim, a gente vai ter referência desses caras, entendeu? Assim, eles fazem um bom trabalho no que eles se propõem, sim. Eu baixei o aplicativo. Fazem um trabalho que eu não quero fazer, por exemplo. Você quer fazer esse trabalho? Qual? Explicar pro cara o que é back, explicar pro cara o que é lei, explicar pro cara que existe bolsa. Porra. Não, faz. Pior que faz. Mas é um trabalho que eu não comunico publicamente, entende? Tá lá disponível. Se o cara quiser muito, ele deveria comunicar que você tem esse conteúdo. Como é que seria sua vida no 3 se não tivesse conhecido o Daniel Gonçalves? Cara, eu acho que eu chegaria onde eu tô, mas eu demoraria mais uns 2 aninhos aí, tranquilo. Porque, assim, quando eu conheci o Daniel, foi por causa do curso de cavalos pré-live, inclusive. O Daniel é um cara super fuçado, em geral, né? E ele veio pedir uma mentoria comigo nos cavalos. Aí eu falei, bicho, eu tô nos cavalos tem 2 meses, não faz sentido eu fazer uma mentoria. Aí ele falou, não, eu quero exatamente isso, pra encurtar meu tempo de aprendizagem, não sei o que, eu entender. Eu falei, mano, português maluco, vambora então, né? Aí eu cobrei $200 dele, acho que foi, $100, algo assim. Ele me pagou via EcoPace. E eu falei, bora fazer o curso então. Eu fui honesto com o cara, falei, pô, eu tô começando, eu nem sei se eu ganho dinheiro. O cara quis, beleza, fui lá e fiz a mentoria com ele. Isso foi tipo outubro, era final de 2020. Já tinha voltado ao futebol, né, normal, enfim. E aí eu fiz a mentoria com ele, coisa e tal. Depois que acabou a mentoria, ele me perguntou, né, sobre o trade de futebol, não sei o quê. Eu não fazia ideia que ele já era consistente no futebol, não conhecia ele. Ele, pra mim, era uma pessoa que eu nem sabia foto, não sabia nada do cara. Não tinha foto no perfil, nada. Falei, mano, esse cara aqui, você tá maluco. Tá querendo me roubar informações. Não tinha nada, era uma pessoa completamente anônima, velho. Completamente anônima. E aí, ele me perguntou sobre o futebol, coisa e tal. Aí eu comentei com ele, né, que eu tava estudando outros mercados, porque pós a paralisação do futebol, né, a minha rentabilidade tinha caído um pouco no back favorito, não sei o que. Fui comentando com ele, conversando. Mostrei um estudo ou outro pra ele que eu tava fazendo de under. Na época, no meu canal, eu já tava começando a falar de under. Por quê? Lembra que eu falei no começo do nosso bate-papo aqui? Que eu tava com a possibilidade de trabalhar over igual o PC pra pegar esses gols que eu pegava no Match Odds no mercado de over. Só que não tava funcionando muito bem porque o head era muito grande e eu comecei a ver mais valor no under, né? Então eu já tava meio que clicando no under e eu sempre fui um cara muito estudioso, né? E eu mostrei esses estudos pro Daniel na altura. E aí eu acho que ele ficou com dó de mim, né? Basicamente. E aí a gente foi fazendo as reuniões lá com relação aos cavalos. E depois das reuniões dos cavalos, o Daniel abria a tela pra mim e tava clicando. E aí, bicho, eu nunca vou esquecer. Uma tela que eu vi dele assim, num jogo da Romênia, velho. Pô, o que o Daniel tava fazendo ali era coisa de maluco. Uma stake de $500
Aí ele pegava e plantava 3, 4, 5 stakes de 500, aí depois ele varria o mercado pra cima. Aí ele plantava mais 4 stakes em deck, aí depois ele plantava 2 stakes em lei. E, mano, eu olhando pra aquilo ali, meio atordoado, eu falando, mano, o que o cara tá fazendo? Aí depois ele pega simplesmente, me manda o print dele, esse aqui é meu resultado do dia. E não vou expor o resultado do dia dele aqui, mas eram algumas stakes. Aí eu falei, esse cara tá maluco. Eu nunca tinha visto algo assim, com tão baixa stake. Então imagina, o cara me mostrou a tela dele trabalhando, me mostrou o PL dele, e meio que eu não tive como, sabe? E a gente foi criando uma relação bem próxima, né? E aí a mentoria dos cavalos pré-live acabou, eu continuei trabalhando os cavalos até janeiro. E aí, mano, em janeiro eu meio que não tive como, né? Eu não tive como. Tipo, eu fui obrigado a abandonar tudo que eu tava fazendo pra focar no mercado de under, porque eu fiz a mentoria com o Daniel ali em outubro, né? A mentoria nos cavalos. E a gente foi conversando sempre, foi tendo uma relação muito próxima. E eu falei, cara, não dá mais, eu preciso focar nisso. Porque eu tava ali com a prova social que eu precisava ali, pra saber que dava certo. Hoje, o cara que quer, ele consegue ter muita prova social. Ele vê vídeo seu, ele vê vídeo do meu, ele vê vídeo do Priori agora. Priori, ele vê vídeo de... Priori, ele parece muito você no começo, a produção de conteúdo, os vídeos que ele fazia. Eu também acho. Mas a pergunta é, se você não tivesse conhecido o Daniel Gonçalves, como seria o seu treino? Então, eu demoraria mais tempo pra chegar onde eu cheguei, sabe? Mas eu já estaria no under, provavelmente. Porque fontes quando estaria... Não teria fonte. Ia ser a pata, como os tugas costumam dizer. Não ia ter. Eu ia, talvez, chegar no Rapaste, mas pouco conteúdo técnico, não ia ter nada de conteúdo técnico. Eu ia, por exemplo, como eu vi na época, vídeo do Theo, tá? Operando o desafio dele lá, Under Limites e Riscos Reduzidos. Eu ia ver aqueles vídeos. E eu vi, antes mesmo de conhecer o Daniel, porque quando eu conheci o Daniel, eu já tava clicando no Under, sabe? Eu já tava fazendo lives no meu canal lá, operando no Under. Eu já tava com um projetinho tentando descobrir estratégias. Aquilo ainda você não conversou com o Daniel quando você começou a fazer Não, aquilo? nada. Interessante. Ainda não. O Daniel, ele entrou na minha vida, assim, no final de 2020. No final de 2020. Os cavalos entram em julho, ele me manda mensagem, tipo, outubro, assim, sabe? Então, foi depois. O Daniel, ele não foi o grande responsável por eu estar no Under Limit, mas ele foi o grande responsável por eu ter abandonado rápido o Match Odds, entende? Porque meio que eu tive a prova social que eu precisava, porque até então eu tinha um vídeo, na verdade eu tinha 2 vídeos, tá? Que me inspiraram, assim, a ir pro Under e eu achar que não era muita loucura. E é curioso falar isso porque a galera meio que não sabe desses conteúdos, mas eles me ajudaram. De novo, tava lá tentando pegar os gols que eu pegava em back favorito no over. Percebi um head muito grande. Falei, não vai dar certo. E aí eu percebi um head muito grande. Aí eu falei, mano, isso aqui tem valor do outro lado. Entendeu? E aí eu falei, bom, conteúdo de under. Aí sabe o que eu encontrei? 2 botecos, mano. Na verdade não é bem um boteco, né? Um é um vídeo do Netuno com o Rapaste. Esse é um vídeo que me influenciou muito, um vídeo antigaço. Nem sei se tá no canal dele mais. E o outro vídeo foi um vídeo do Theo no boteco com o André Sauer. E aí, esses 2 caras, esses 2 vídeos, eu falei, mano, foda isso. E aí eu fui ver o vídeo do Theo, Under Limites e Riscos Reduzidos, porque na época eu já acompanhava o Theo, mas eu não dava muito valor pra esse vídeo de Under Limit, porque o Theo mesmo falava que não fazia mais. Então eu falava, mano, se o Theo não faz mais, é porque o bagulho não tem assim tanto valor, eu vou focar no que o Theo faz. E então eu meio que abdiquei. Mas esses 3 conteúdos me ajudaram muito. Então quando eu pego e conheço o Daniel e eu vejo alguém trabalhando Under Limit na prática, com essa stake e com essa quantidade de dinheiro, eu meio que acelerei o processo, né? Eu falei, cara, não tem mais como. E aí a gente foi criando uma relação próxima, mas os conteúdos mesmo denso que o Daniel compartilhou foi depois de muito tempo, pô. Não foi tipo assim, ele me conheceu em outubro de 2020, em novembro ele me entregou todos os conteúdos dele. Não. A gente ia conversando, eu ia anotando as coisas, mas o conteúdo denso pra valer que o Daniel passou foi quando ele trabalhou com a gente no Alpha, velho. Foi quando, na verdade até um pouco antes, quando tinha o EV+, não sei se você lembra, quando tinha o EV+, lá no Discord do clube, que eu tava ajudando o pessoal do clube na divulgação,
Inclusive, eu quase fui um funcionário do clube, tá? Uma história off-topic aí, não sei se a galera sabe. Eu gravei primeiro vídeo que eu gravei, isso aqui eu acho que eu nunca contei. O primeiro vídeo que eu gravei na minha carreira foi para o Clube da Aposta, porque eles abriram um processo seletivo para traders lá em 2020. E aí eu falei, cara, tô aqui, sem fazer nada, quero produzir conteúdo, vou gravar um vídeo. O primeiro vídeo que eu gravei foi esse. E eu gravei um vídeo para me inscrever. O vídeo tinha alguns pré-requisitos, né? O vídeo era basicamente para explicar qual era a diferença de uma exchange para apostas em geral. Aí eu fiz um vídeo explicando isso, mandei, me inscrevi e tudo mais. Acabou que eu não consegui entrar. Quem entrou no meu lugar foi o Alexandre, do clube. Não sei se você conhece o Alexandre, mas ele entrou. Conheço, eu acompanhei muito. Eu assisti umas 50 vezes aquele vídeo dele com o Tavares de nunca mais tomei gol contra a posição. Lei empate, back olhada, eu fiz muito aquelas estratégias. Lei empate, back olhada, nossa, eu fiz muito. E aí o Alexandre entrou no meu lugar lá no clube. Fiquei triste na época pra caramba, né? Mas esse é um off-topic aí com relação a isso. Então, eu tava no EV+, né? Voltando. E aí eu tava ajudando na divulgação e tudo mais, mas eu nunca fui funcionário do clube, nem nada. Eu nunca tive um contrato, assim. E aí o Daniel apareceu lá no EV+. E ali ele começou a falar algumas coisas, né? No dia a dia, mas quando ele chega no alfa, né, quando a gente abre o alfa, eu acho que ele se sente mais confortável ali naquele ambiente, e, mano, ele começa a esmerilhar conteúdo, e ali foi o boom de crescimento. Daquele período, se formaram pelo menos uns 20 traders que estão no mercado até hoje, e que o faturamento desses 20 traders, com certeza, passa de 2, 3 milhões por mês, sem dúvida nenhuma, por causa muito do Daniel. Somados, né? Somados, Com certeza, com certeza, tá? É muito cara bom mesmo, hoje em dia, né? Na época a gente era tudo meio que iniciante, começando ali. Mas aí que tá o ponto curioso, né? Porque o Daniel, ele pega e catapulta essa galera toda no começo do alpha a um nível assustador. Então foi muito rápido a evolução. Mas quando eu decido abandonar o Match Odds e tudo mais, eu já tava no Under, né? Tipo assim, quando eu conheço o Daniel, eu já tava meio que estudando o Under. Mas ele, sem dúvida nenhuma, acelerou meu processo sem assustador. Ele é fundamental na minha trajetória. E assim como eu falo bem do Theo, né, que foi um divisor de águas pra mim, conhecer o Theo, saber que era possível, os conteúdos do Theo, o Daniel, cara, é a mesma coisa, se não mais, porque, assim, o que ele fez foi mostrar pra mim que era possível algo que eu não sabia que era possível, entende? Então, quando você vê alguém fazendo, imagina, eu vi o cara fazendo e não tinha nada. Falei, cara, que loucura. E aí o cara manda print do dia dele, aí o dia dele é o meu mês. Meu Deus do céu, como que é possível? Tá ligado? É assustador, tá ligado? É assustador mesmo. Aí, Renan, graças a ele e a você como porta-voz, se criou a febre do lance a lance. Lance a lance virou uma febre, virou uma tendência, virou algo que mudou a história do trade esportivo na Betfair. Tá ligado? Assim, de certa forma, sem arrogância nenhuma, é muita responsabilidade do pai aqui mesmo, velho. Porque falar pra você, o mercado mudou de uma maneira assustadora depois disso, velho. Sim, assim, beleza, vamos tirar o mercado dos britânicos e tal, que tem as suas particularidades, mas todo o resto dos mercados foi muito influenciado do lance a lance, até porque a gente ainda não achava que a Premier League era um mercado que tinha que se cortar e trabalhar os feeds ou os próximos dos feeds, né? Então, assim, criou-se a febre do lance-lance. E, basicamente, quando você começou a trabalhar o lance-lance e começou a fazer as rentabilidades que você já fazia, você imaginou que continuaria por muito tempo fazendo aquilo, aquele clique... aquele scalp, aquele clique mais rápido, aquela tomada de decisão mais curta, e no máximo alguns minutos. Você imaginou que aquilo ali já não seria tão foda quanto foi? Que você se transformaria tanto? Cara, eu acho que assim, quando eu disse, né, da responsabilidade, né, de influenciar o mercado, é porque, se você pegar no meu canal, tem vídeo meu operando na prática, e você vai ver como que era a liquidez dos mercados. Era algo triste e deplorável. Em um mundo em que a liquidez da Betfair está sempre diminuindo e você tem um período de boom no mercado de under, principalmente no mercado de under limit HT, cara,
esse dinheiro saiu de algum lugar. E eu tenho muita convicção que é por causa do Daniel, com certeza, por causa dos meus vídeos divulgando o Under Limit, e posterior, né, o Paulinho, que é um cara que já fazia Under Limit há muito tempo, ele também começou a falar bastante, começou a voltar para suas raízes. O Vini, que é um cara que também fazia Under Limit muito tempo antes que eu, voltou também a fazer Under Limit. Então, essa galera que tinha meio que abdicado de trabalhar no mercado de Under para fazer Match Odds, meio que seguindo uma tendência do mercado, eles voltaram, né? Eu não fui o primeiro cara a trabalhar Under Limit, muito longe disso. Eu acho que eu não tenho nenhum mérito nesse aspecto, mas o mérito que eu tenho, acho que é de influenciar pessoas como você que foram e tacaram dinheiro, tacaram liquidez no mercado. Então, durante um período ali, eu acho que grande parte dessa liquidez, e a gente percebe estando no alfa, cara. Às vezes a gente fala alguma coisa no alfa lá, mano, o mercado ele reage. Então, assim, a liquidez que o alfa movimenta, né? A gente é quase como se fosse um sindicato, pô. Sem dúvida nenhuma, sabe? Não no aspecto de trabalhar coletivamente e tudo mais, não, porque cada um faz o seu trade, mas acontecem algumas situações específicas dentro do mercado que eu percebo claramente essas nuances, né? E, obviamente, que isso gera concorrência, certo? Então, assim, eu não imaginei que o mercado mudaria tanto em tão pouco tempo, sendo sincero. Eu não imaginei que eu ia ter que me adaptar tão rápido, mas isso foi algo que foi fácil de eu ir percebendo pelo meu PL lateralizado, né, Lil? Então, assim, quando eu vi o meu PL lateralizado, eu falei, mano, talvez eu tenha chegado no batente dentro das minhas valências de mercado, né? Então eu preciso mudar, eu preciso atualizar, eu preciso fazer alguma coisa, né? Então, ao mesmo tempo que eu imagino, né, que eu tenha influenciado muitas pessoas a irem fazer o Under Limit, e pela liquidez dos mercados deu para perceber isso, a liquidez do mercado HT ela praticamente não existia, pô. E hoje em dia ela deu diminuída de novo, mas ainda assim tem muita galera botando dinheiro no mercado de limite HT que antes não existia. Então, de novo, né, em um mundo que a Betfair tá diminuindo a liquidez, você tem um mercado de Under HT subindo a liquidez, pô, com certeza foi influenciado por algumas pessoas, né? E você vê um ecossistema do alfa cada vez mais crescendo, cada vez mais esses traders crescendo stake, é relevante. Então, o que aconteceu basicamente, porque eu tô dando esse preâmbulo todo, né? Porque de fato eu não imaginei que em tão pouco tempo o mercado ia mudar tanto. Mas eu percebi rapidamente que eu ia precisar me adaptar, né? E essa adaptação, o motivo é muito simples. Porque não tem como. Eu sou obrigado a me adaptar para evoluir, né? Antes eram vários traders com stakes baixas. Hoje em dia são vários traders com stakes altíssimos. Então, ou stakes não, mas exposições altíssimas, né? Você tem vários traders dentro do alfa que trabalham com 500, com 700, com $1.000. Vários. E imagina, todos esses caras querendo fechar uma posição em uma situação aflita, esquece, não vai rolar. Até porque a condição de trabalho que a gente tem em geral é muito pior do que os traders que estão na Europa, por exemplo, e tem antena e tudo mais. Então a gente acaba tendo que se adaptar. Então, eu não imaginei, te respondendo diretamente, né? Eu não imaginei que eu ia ter que me adaptar tanto em tão pouco tempo, mas o mercado é assim, né? O mercado é assim, o mercado ele tá sempre em constante evolução, tá sempre se modificando, e a galera que veio é muito boa, velho. A verdade é essa. A galera que veio é muito, muito boa. Então, se a galera é muito boa e você não consegue acompanhar essa galera, sua rentabilidade vai cair. Então eu meio que tive que fazer o meu próprio trajeto e tive que me adaptar muito. Hoje eu sou um trader completamente diferente do que eu era há um ano atrás. Completamente. Até no aspecto mercados de fato que eu clico, sabe? Hoje em dia, durante o HT, por exemplo, eu só clico nos mercados FT. Eu abandonei o mercado HT. Por quê? Porque a minha rentabilidade não era tão boa. Ou a minha rentabilidade foi caindo com o passar do tempo. Entende? Então, são processos, né? São fases. Não sei se eu respondi a sua pergunta, porque eu fiz um preâmbulo muito grande, né? Mas eu tenho muita convicção e certeza que o mercado mudou. E, inclusive, aqui é a informação curiosa, tá? O mercado está mudando novamente. E eu vejo uma liquidez sumindo muitas vezes no mercado HT. Atualmente. Atualmente eu já vejo um mercado meio que perdendo essa liquidez. E eu não acho que esse mercado está perdendo a liquidez só porque sim.
Mas por quê? Os traders que estavam naqueles mercados estavam trocando tanto soco entre si que tava ficando meio que no 0-0, ganhava 2 stakes, perdia 2 stakes, aí ganhava uma stake, perdia uma stake. Então esses traders estão migrando para outros mercados. Eu, no caso, a minha liquidez não tá mais lá. Eu tô migrando pro mercado de limite FT, por exemplo. Tô migrando pro mercado de 1,5 FT. E outros traders lá do Alpha que eu percebo, migram muitas vezes para match odds. Tem um trader lá no Alpha que é excepcional, que, cara, ele tá, assim, praticamente no primeiro tempo, se ele vê algum critério de leitura de jogo ali, ele tá carregando forte no match odds. E tá tendo resultado bom. Então, pra ele tá fazendo sentido, sabe? Então, eu acho que o mercado é cíclico, né? E a saída de uma liquidez... Por exemplo, antes o Alpha ficava 100% no mesmo jogo. Era muito assim que funcionava. Hoje em dia, você já percebe que não é todo mundo no mesmo jogo. Uma galera já vai para outro jogo. Por quê? Por causa de concorrência, porque você não quer disputar, né, o mesmo osso com 10 cachorros. Você quer disputar com 5, com 3. Então dá para perceber essas mudanças. Então, o trade é isso, né? O trading é se adaptar, o trading é evoluir, né? O trading é melhorar dia após dia. Então, não imaginei respondendo, mas é algo que acontece, né? E vai continuar acontecendo, não tem como. Mudou por aqui também, né? Eu ainda tenho como carro-chefe meu Match Odds Scalping, que é algo gerado do raciocínio que eu peguei do lance a lance do Under, né? Que eu também já evoluí esse Match Odds Scalping. Agora eu faço alguns backs também. Eu também faço alguns back zebras. Obrigado aí, perfil back zebra, por ter me aberto a cabeça, né? Pra às vezes... Paga muito back zebra. Puta que pariu. E às vezes você ganha bastante dinheiro sem pegar gol até. Se a zebra, no caso, tá equilibrada, tá trocando soco com o favorito, mas nem tá melhor. Né? E assim, tem o mercado de gols, que é algo que eu sempre achei que eu no caso do Lei, né, no caso do Lei ao Under, que é algo que eu sempre tentei me desenvolver, achei que tava no caminho perfeito, que era esse mesmo. Tive umas fases ruins, umas semanas ruins, e ainda me bota a reflexão, mas eu acho que já tô me achando. Então assim, realmente estudar, a gente tem que estudar sempre, né? Então, a gente que tá produzindo conteúdo, que fala para as pessoas, e assim, muita gente acha que eu ainda sou o cara do Back ao Under, Renan, porque no meu canal, que tem 1.300, 400 inscritos, o vídeo que eu mais tenho acessado é o vídeo que eu tenho da estratégia que mais me deu dinheiro, que no 2021. Que é Match Odds, né? Não, no caso, o vídeo foi de Under Limit. Ah, entendi. Tem 13 mil visualizações. Então 10 vezes mais visualização. E muita gente fala, pô, vídeo perfeito, vídeo foda e tal. E acho que é o melhor vídeo do meu canal mesmo, porque é bem explicadinho e tal, com vários exemplos. Mas é um trade que eu já não faço mais hoje, entendeu? Mas as pessoas acham. E as pessoas dizem, poxa, você parou de ganhar dinheiro com isso e tal? Não, eu só me adaptei, eu só achei outro caminho, que eu posso volumar mais, eu posso usar mais meu tempo. Porque assim, às vezes eu tô fazendo um jogo só, eu quero fazer um match odds aqui, pô, eu gosto muito desse jogo. Odds parelhas, tal, liquidez boa, trocação bonita, alternância dá pra comprar muito barato aqui os ataques e tal. Mas tem 3 jogos de um campeonato que é muito over, que o comportamento tá over, e eu posso acompanhar 3, 4 jogos, achar mais oportunidades, pegar um ou mais gols e fazer uma rentabilidade muito maior. Então assim, eu percebi, poxa, sabe, a gente vai se adaptar sempre. Hoje uma pergunta, você acha que o Renan daqui a 2 anos vai trabalhar igual o Renan de hoje? No segundo tempo, não. No primeiro tempo, acho que não vai mudar, não. Entra naquilo, né, que a gente tava até falando quando a gente tava comentando, né, polêmicas sobre backs favoritos, né, método de mais longa exposição, que a gente até falou, né, se você tivesse uma estratégia que você pudesse colocar $10 mil, você não usaria ela? Então, hoje a estratégia que eu tô utilizando, né, e que eu compartilho com a galera lá do Alpha, no primeiro tempo, cara, é uma estratégia que é muito escalável e que, de fato, eu acho que eu vou fazer ela pro meu longo prazo, sabe? Então, no primeiro tempo, sim. No segundo tempo, não.
no segundo tempo eu ainda clico demais, eu faço muito microtrade, e eu quero ser aquele cara que pega oscilações de mercado, sabe? Eu não quero fazer aquele microtrade, sabe aquele 1, 2 ticks? Aquele vício que a gente tem de ganhar 1 ou 2 ticks? Cara, isso daí é algo que eu quero parar de fazer, porque eu sei que eu não vou conseguir fazer esse lucro de 1, 2 ticks, cara, com $1.000, com $2.000, sabe? E no longo prazo, eu quero chegar a patamares que não vai ter jeito, sabe? Basicamente. Então, sabe quando você tá olhando pro mercado de underlimit e você percebe aquele back de $2.000, assim, bum, varrendo 3, 4 ticks, em uma situação que você fala, filho da puta, que cara bom, essa é uma posição fantástica. Eu quero ser esse cara. Eu quero ser esse cara que, por exemplo, trava às vezes o mercado em lei, por exemplo, porque acha que aquele preço tá justo e vai entrando em lei, corresponde a stake toda, beleza, não correspondeu, cancelo, boto mais embaixo, entro mais lei, ou seja, eu quero ser o cara que fica ali 2, 3, 5 minutos exposto, seja em função do gol, seja, né, contra o gol. Eu quero ser esse cara, para eu conseguir ter um crescimento exponencial no quesito financeiro. Eu posso e com certeza vou continuar clicando bastante no mercado para sempre, porque eu acho que isso aumenta o EV de uma maneira gigante. Então, assim, clicar muito aumenta o EV, para mim isso é fato, tá? Então eu vou continuar clicando muito, mas eu quero ser esse cara no futuro que mantém a posição, tipo assim, eu vou fazer o movimento de 2,30 até 2. Eu vou fazer o movimento de 2 até 1,80, sabe? Eu vou fazer o movimento de 1,50 a 1,30, de 1,20 a 1,10, sacou? Eu quero ser esse cara que consegue fazer esses movimentos. No segundo tempo eu ainda clico muito em microtrades, que é o que eu quero tirar do meu longo prazo, sabe? Pra ser esse cara, esse cara que você quer ser é um cara que é mais técnico ou é menos técnico que você opera hoje? Quanto maior é a exposição, mais técnico você tem que ser. E aí buga a cabeça da galera. Interessante.